Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite nesse estudo abençoado que participamos toda quinta-feira. Um estudo que meditamos numa partícula da palavra de Deus. E hoje vamos glorificar o nome do Senhor mais uma vez aqui, nessa igreja que se reúne aqui nesse lugar. Vamos orar. Senhor, te louvamos na noite desse dia, glorificamos o teu nome, te agradecemos porque tu és fiel, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos do conforto de nossos lares, nesse lugar, para aprendermos a tua palavra. Usa o professor, como tu sempre tem feito, cubra-nos com o teu sangue, nos abençoa. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Professor, eu vou fazer aquela leitura. Hoje o Márcio me ligou dizendo: Isaías, que tema é esse? Muito forte esse tema. Então, vamos lá. O título é O Demônio Surdo e Mudo. Diz assim: na reunião anterior, falamos do demônio, dizíamos que quando os evangelhos falam dos demônios, referem-se às forças do mal que há nesta vida. O mal que acorrenta muita gente não deixa que as pessoas sejam livres. O mal que muitos homens e mulheres levam nas suas entranhas, contagiando os outros, como as epidemias, as doenças. Por isso, há tantos males e tanta desgraça neste mundo. Na reunião de hoje, vamos ver outro desses demônios, outro desses grandes males que estão soltos por todos os lados. Marcos 9, do 14 ao 27. E quando se aproximou dos discípulos e viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudou, e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o ele espuma. E range os dentes, e vai defiando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos eis de aturar ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão acorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Esclarecimentos. O demônio deixa as pessoas como que mudas. E não falamos aqui, é lógico, dos mudos que perderam a fala e têm de falar por gestos. Trata-se dos que não falam porque não querem falar, quando na realidade deveriam dizer o que sabem. No Evangelho de Lucas, conta-se que existiu uma vez um sacerdote judeu que estava rezando no templo. Ele apareceu um anjo do céu, o anjo da parte de Deus, um recado, o anjo deu da parte de Deus um recado para o sacerdote, mas o sacerdote não acreditou nele e ficou mudo.
Lucas 1:20. Isso quer dizer que a falta de fé nos deixa mudos. Quando não temos fé, ficamos quietos em momentos e situações nós quais teríamos que falar. Isso acontece muitas vezes na vida. Alguém está, por exemplo, no trabalho e vê que o empresário se aproveita de alguns trabalhadores e não lhes paga o que deve. Mas na empresa há trabalhadores que sabem disso e se calam, para não se meter em encrenca ou ter complicações. Esse é um caso muito claro no qual o demônio não deixa falar. A quem se cala falta honra, isto é, falta fé, e por isso falta-lhe liberdade e coragem para dizer o que deveria. Outras vezes o que acontece é que o demônio deixa mudas todas as pessoas de uma cidade ou de um bairro, porque se trata de pessoas que não se dão conta do que devem dizer, ou talvez as pessoas não falem por medo. Se as pessoas não agissem como se fossem mudas, provavelmente muitos males seriam remediados. Mas este demônio não era apenas mudo. Além de mudo, era surdo. Quem é surdo não se inteira dos que dizem os outros. E quem está mudo não pode dizer aos outros o que pensa. Quem é surdo e mudo não pode se comunicar nem se relacionar com os demais. Aqui temos de pensar no demônio como força que não deixa as pessoas se comunicarem e se relacionarem. Isso acontece muito, por exemplo, nas famílias. Muitas vezes o marido não ouve a mulher, nem a mulher ouve o marido. Os pais não ouvem os filhos, nem estes os pais. Os adultos não se relacionam com os jovens, nem os jovens com os adultos. Quando acontece isso em uma família, é porque o demônio, surdo e mudo, anda por ali. Mas não apenas nas famílias. E isso acontece em todos os lugares. Por exemplo, os membros de um partido político não ouvem os do outro partido. Com frequência, os políticos não se interam ou não querem se inteirar do que o povo precisa. O mesmo acontece às vezes com os pastores, os bispos. O demônio surdo e mudo anda solto também nas igrejas, nas mitras. O que dizemos dos bispos, podemos dizer também dos políticos e de tantos outros que têm poder e autoridade. E com todo o seu poder e toda a sua autoridade, calam-se como mortos, porque lhes interessa continuar em seus cargos, com seus salários e seus privilégios. Por mais que as pessoas continuem sem trabalho, sem casa, sem escola, sem os direitos que tinham antes. Tudo isso acontece porque vivemos em um mundo que não se comunica, um mundo no qual quase ninguém escuta o outro, no qual os responsáveis pelo poder e pela economia não se interam dos verdadeiros problemas que os cidadãos vivem e sofrem. O resultado é que quase todos vivemos ilhados. As coisas mais íntimas que acontecem a cada um têm de ser vividas a sós, porque os problemas dos outros não interessam a ninguém. Isso é terrível. É isso que destroça as pessoas, a família e toda a sociedade. Desse modo, para expulsar o demônio surdo e mudo, para que haja transparência na sociedade entre as pessoas, algumas coisas são necessárias. A primeira é convencer-nos de que não temos sempre razão. Muitas vezes nos equivocamos. Isso quer dizer também que qualquer pessoa pode me ensinar e me ajudar muito mais do que imagino. A segunda é que faz falta ter necessidade, porque quando alguém tem necessidade, conta tudo o que acontece, até o mais íntimo de seu ser, e conta de tal modo que a conversação é um alívio, um descanso, e fica como quem tira um peso de cima. A terceira coisa de que se necessita é o mais importante, é ter sensibilidade diante do sofrimento alheio, aquela que é tão sensível diante da dor dos demais, que não suporta ver o outro sofrer. Essa é a pessoa integral, cuja sensibilidade leva a ser uma pessoa honrada. Quando somos sensíveis diante da desgraça alheia, nos mantemos honrados diante das injustiças e dos atropelos que os poderosos, os ricos, os privilegiados cometem nesse sistema econômico e político que nos é imposto. Está aí incluído o sofrimento dos doentes, o das crianças, o dos idosos e o dos que vivem sozinhos. Concluindo, a expulsão do demônio surdo e mudo não foi um simples milagre,
Aquilo foi a grande lição de liberdade da qual todos precisamos nesse momento. Se é verdade que desejamos que este mundo funcione melhor. Vamos às perguntas para concluir. Por que o Evangelho diz que o espírito mau não deixava o menino falar? 2. Por que se chama o demônio de surdo e mudo? 3. Qual a opinião que você tem sobre os chamados meios de comunicação, jornais, rádio, televisão? 4. Poderiam ser chamados de meio de não comunicação? Por quê? 5. Que impressão que você tem sobre o que acontece com os casais a respeito da comunicação? E entre pais e filhos? Por que há tantas pessoas que se queixam de se sentir só? Pronto, vamos lá, professor. Fique à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Amém. Tá ouvindo bem, né? Então tá bom. Como o irmão Isaías relatou, essa questão da temática, né, que chamou até a atenção aí do Márcio, essa é uma passagem muito conhecida do Evangelho do Senhor Jesus, aonde trabalha muito bem essa questão da incredulidade e da credulidade. É um episódio muito interessante. Sempre quando a Bíblia ressalta essas passagens dos evangelhos com relação à fé, você pode ver que a fé, onde ela é muito exaltada por Jesus, é sempre uma fé em função dos outros. E também, quando ela é rejeitada por Jesus, quando ela é criticada por Jesus, é uma fé também que ela não pode alcançar a bênção para o outro. Isso é muito interessante. Os exemplos aonde Jesus ele exalta a fé, se você for ver, os dois exemplos maiores é de um centurião, que ele vai pedir para Jesus curar o teu servo, e aquela mulher cirofenícia, que ela vai pedir para Jesus também libertar sua filha. Então, são duas pessoas que intercedem com fé. E aqui, os discípulos de Jesus, nessa passagem, eles não puderam expulsar esse espírito imundo, esse demônio do menino. E aí, Jesus, ele diz que ele tem até quando que ele vai sofrer com aquela geração, que é uma geração incrédula. E Jesus chega para o pai do menino e faz uma das maiores declarações de toda a Bíblia Sagrada, que é muito usada, que está no versículo de número 23, onde Jesus fala assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esse exemplo aqui dessa passagem, ele é um exemplo clássico acerca do impedimento que a obra maligna, seja ela por meio de uma possessão, seja através de uma mentalidade dominante, ela causa na humanidade. Esse pai, ele sofre com o seu filho ele é alguém que ele é jogado, né? Ele é manipulado, ele não tem vontade própria. Quando o espírito imundo, quando o demônio se aposta do seu filho, ele lança ele no fogo, na água, ele não deixa o menino viver uma vida que Jesus veio trazer, que é a vida abundante. E ele opera nessa questão da surdez e da mudez. O que o comentarista faz é uma aplicação muito inteligente dessas passagens dos evangelhos. Quando os evangelhos eles apresentam esses casos de cura, de libertação, não é somente o milagre que está ali sendo exaltado que deve compreender a mensagem. Esses milagres que são colocados, ou sinais lá no Evangelho segundo João, eles são relatos pedagógicos. Então, a partir dessa libertação, a partir do milagre, nós temos que entender a mensagem mais profunda que está por trás do relato. As pessoas geralmente se maravilham muito, né, com essa ação libertadora de Jesus, e ele veio fazer isso, ele sabia da sua missão, ele sabe que o Espírito Santo o ungiu para que ele pudesse fazer isso, mas quando as comunidades elas elaboram esse texto, elas querem mostrar algo mais profundo. É como se a gente tivesse que remover aquela casca superior, né, para entrar ali no miolo do que a comunidade quer dizer. Somente Jesus é aquele que vai trazer a verdadeira audição e a verdadeira fala que a comunidade precisa. Tudo aquilo que impede a comunicação e a audição, né,
a fala e a audição na comunidade, ela entende que é a ação de um espírito maligno. Esse espírito maligno que ele faz com que a mensagem de Jesus ela não seja comunicada e ela não seja primeiramente nem ouvida e nem dita. Então, para a comunidade, quando essa comunicação ela é interrompida, nós temos que identificar que existe ali uma mentalidade demoníaca, uma mentalidade que impede as pessoas de terem a verdadeira libertação do Senhor. Por isso que o Castilho ele trabalha esse texto, e nas perguntas que o irmão Isaías leu, é sempre enfatizado que a questão da comunicação. O que tem impedido, qual que é a estratégia maligna hoje que impede que o evangelho de Jesus Cristo ele seja conhecido? Aqui na passagem, é a libertação de um menino, e quando ele é liberto, ele cai como que morto, né? Porque ele já não tem mais aquela questão de saber viver, ele já não tem mais como. É uma força tão grande que saiu de dentro dele que ele quase perde toda a sua essência, toda a sua vida. E Jesus vai lá e levanta esse menino para que ele pudesse viver novamente, para que ele pudesse estar restaurado ali para sua família, para a comunidade onde ele vivia. E essa tem que ser a nossa tônica. Existem tantas vidas, tantas comunidades, tantas igrejas, que se a mensagem do evangelho chegar hoje para essas pessoas e os ouvidos forem destravados e as línguas também forem destravadas, essas pessoas quase não sabem como agir, porque toda a ação delas, toda a forma de culto, toda a forma de ritual é orientada por um espírito impuro, é orientada por doutrinas de demônios, é orientada pelo falso evangelho. E esse falso evangelho ele leva as pessoas em várias dimensões. Ele lança as pessoas nos maiores absurdos, desvinculando essas pessoas de Jesus. E muitas vezes, fazer aqui uma aplicação do texto, os discípulos não sabem identificar isso. Eles não têm força, não têm poder para vencer um espírito como esse. Aqui no texto, Jesus ele reclama dessa incredulidade, né? Porque o Pai é bem direto. Ele diz assim: eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. E isso causou neles, né, um pavor, porque era uma situação muito grave. Vocês imaginam, tomando isso no literal, o que acontecia ali? Você viu uma cena dessa, é chocante. Você pode atualizar essa passagem e falar como se fosse um menino que estivesse tendo um ataque epilético, né? Quem já viu, quem já presenciou essa cena, sabe como que isso é forte, como que isso desperta a nossa compaixão. E imagine você ser uma pessoa impotente diante de uma situação dessa. E os discípulos, eles estavam assim, né? E precisou essa intervenção de Jesus, e Jesus expulsar esse mal para que os discípulos pudessem ver essa missão cumprida. E eles chegam e perguntam para Jesus por que eles não puderam expulsar. E Jesus diz que certa casta de demônios só sai com oração e jejum. Algumas versões até retiram essa palavra jejum aí. O que Jesus está dizendo? Que essas obras não adianta nós vencermos através de disputas. Essas divisões que ocorrem hoje no cristianismo, na vida da igreja, essa falta de comunicação do verdadeiro evangelho, a gente às vezes insiste muito com as pessoas, a gente quer levar, abrir os olhos das pessoas, a gente quer levar a verdade para elas, mas nós devemos nunca esquecer que essa obra, quando se trata de um impedimento maligno, ela só deve ser vencida em jejum e oração. É isso que Jesus disse. Ele não estava ali como alguém que tinha se preparado especificamente para isso, mas é que a vida de Jesus era uma vida de alguém já preparado para enfrentar essas situações. E assim deve ser conosco também. Nós temos essas demandas, onde a comunicação do evangelho hoje ele é muito restrita. Poucos lugares você vê a pregação de Jesus Cristo. Em poucos locais você vê que as pessoas elas têm os ouvidos atentos à pregação. Poucas pessoas hoje, nesse meio evangélico, nesse meio religioso, proclamam com ousadia a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, levando as pessoas para nenhum outro tema a não ser Cristo. E se a gente quiser fazer a diferença nesse mundo, se a gente quiser participar e auxiliar o Senhor Jesus na construção desse reino de Deus, no projeto do Pai, que ele se cumpre em Jesus, nós temos que ter essa vida preparada, porque nós não sabemos
o que nós vamos enfrentar. Nós temos que ter essa preparação constante para que o evangelho possa alcançar as pessoas. Então, essa passagem, embora ela fale de um fato que é específico num jovem, ela tem uma representação muito grande numa aplicação que nós fazemos na nossa vida. Como que nós temos comunicado? Como que nós temos ouvido a boa nova? Como que nós temos anunciado essa mensagem de libertação para as pessoas? Então, nessa primeira parte, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Será que nós somos as pessoas preparadas para atender essa demanda, né? É um pai que chega com um filho necessitado. Será que também, se nós chegássemos ali, estivéssemos parados ali, será que a gente atenderia essa demanda? Ou também nós seríamos recriminados por Jesus e ouviríamos também que nós somos uma geração incrédula, né? A gente hoje tem muitos recursos, a gente tem muita capacidade, a gente tem muito reconhecimento, mas será que nós temos a fé que esse mundo aí precisa ver manifesta? Será que a nossa vida, de fato, ela exala esse perfume de Jesus? Será que as pessoas, quando chegam diante de nós, nós temos essa capacidade, esse poder em Deus de fazer com que os ouvidos delas sejam destravados, que a boca delas também estejam livres, para que elas possam anunciar a palavra de Deus com ousadia? Fica essa reflexão aí para nós nesse primeiro momento. Passar para o irmão Isaías. Paz, boa noite, graça e paz a todos. Maravilhoso ver a presença aqui de... Agora tem famílias reunidas vendo a gente aqui, né? Como eu falei, lá na casa do Neemias, da Niquele, dentre outros. Tem um amigo Cacau também aqui, e dentre outros, a Patrícia e todos aqui que estão presentes. Sintam-se à vontade. Nós temos aqui a dinâmica de perguntar, com a liberalidade de perguntar sobre o tema que nós estamos propondo aqui, que se encontra em Marcos 9, do 14 ao 27. Marcos 9, do 14 ao 27, quando Jesus cura aquele jovem possesso. Para dar um início às perguntas, eu gostaria de perguntar ao professor duas questões. No livro de Marcos, né, que nós temos o entendimento que é um livro que fala muito a respeito de libertação, né, usa muito a questão de demônios, etc., né, o livro de Marcos. Aqui, no versículo 17, diz que trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E no versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Ele acrescenta o surdo ali. Eu não sei se pode ter sido o autor, né? Acrescentou o surdo também. O surdo também. E outra pergunta, professor. Essa frase do versículo 23, da parte B, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele era ímpio. Mesmo ímpio, tudo é possível ao que crê. Ali engloba ímpios e não ímpios. Só isso aqui que eu queria perguntar inicialmente. Uhum. Essa questão do mudo e surdo, com certeza ali é um dito, né, é um escrito onde ressalta o problema da comunicação. Então, quando tem esse teor redacional, é para enfatizar mesmo que o problema causado por esse espírito, ele era bem amplo, né? Ele atingia tanto a audição como a fala. Então, com certeza, é uma inserção para mostrar a gravidade do assunto, né? Como que a comunicação toda desse moço estava afetada. Então, ele não tinha ali como viver de uma maneira digna, né? E o espírito conduzia ele como ele quisesse. Então, o que que mostra? E quando a comunicação ela é interrompida, a pessoa ela passa a ser conduzida, né, pelo espírito imundo. Então, é bem interessante essa questão do realce. Na questão do evangelho, Isaías,
não entra muito diante de Jesus esses apelos se a pessoa de fato ela é ímpia, se ela é crente ou não. Diante de Jesus, né, ele sempre conta com a questão da fé. A pessoa que confia nele, deposita nele a esperança, né, você vê que esse homem, ele pede para Jesus, ele fala assim, ajuda na minha incredulidade. Então ele se coloca numa posição inferior. E Jesus, ele nunca recusa esse apelo da fé. Jesus, ele não faz uma catequese ali, um questionário para ver se a pessoa de fato o segue ou não. Quando a pessoa busca ele, claro, se você vai dizer assim, mas para a pessoa buscá-lo, ela tem que ter já uma ação de Deus, uma ação do Espírito. Sim, em tudo nós temos. Mas Jesus, ele não faz esse questionário da fé. Ele não questiona se a pessoa ela é salva ou não, se ela quer seguir ou não. Quando a pessoa clama a ele, ele responde, né? Você pode ver isso em várias passagens onde ele cura pessoas e pessoas que não voltam para seguir. Mas por que ele faz isso? Porque ele é bom, porque Jesus, ele tem compaixão dos pecadores, ele tem compaixão da humanidade. Então ele viu aquele pai naquele desespero, naquela situação difícil, e ele atende. Então tudo é possível ao que crê. A pessoa que ela exerce a fé, ela tem, mesmo que essa pessoa depois, por incrível que pareça, ela possa não seguir a Jesus. Porque Deus, ele é tão bom que ele não faz ele não opera um sinal, ele não faz uma obra vinculando isso a um segmento, ele não faz isso. O exemplo clássico nos evangelhos é a cura dos 10 leprosos. Somente um retornou, né? Os outros 9 foram curados e seguiram a sua vida. Deus faz isso, Jesus faz isso porque ele é bom. Ele manda a chuva dele e o sol sobre justos e injustos. Isso é um escândalo, né, para a religião. Mas o Isso. evangelho mostra Isso é um que Jesus... escândalo para a religião que nós observamos hoje. Eu não digo, sempre temos que ter cuidado, né? Porque o evangelho de Jesus genuíno, o caminho, como fala Atos, é no mundo todo, né? Em toda a terra, mas em certos locais aqui que eu conheço no Brasil, no Rio, esse evangelho de acepção, vai dar cesta básica, vamos primeiro dar os nossos aqui. Não, ele não é cristão, não, pastor. Então, vamos dar primeiro a irmã aqui, nossa aqui. Essa exclusividade hoje dentro do templo. Por favor, continue, professor. Sim, é isso mesmo. Você tem passagens que os próprios discípulos eles tinham problemas com relação a isso, né? Aquela feita onde um rapaz está expulsando demônios, eles vão lá e pedem para o rapaz parar de expulsar demônios porque não andava com eles, né, no grupo deles. Aí Jesus fala, não, não faz isso não. Quem não é contra nós é por nós. Então ele estava fazendo uma coisa boa. Ele estava expulsando o demônio das pessoas, mas os discípulos tinham essa questão, essa visão exclusivista, essa visão do grupo, né? Ah, se não anda com a gente, não pode fazer. Jesus falou, não. Jesus não liga para isso. Tá fazendo bem? Deixa ele fazer lá. Amém. Vamos lá, perguntas. O Henrique quer perguntar ali, o Sérgio Henrique quer perguntar. Deixa eu falar algo aqui. Isaías? Boa noite. Tudo bom? Henrique vai falar? O Fala aí, Henrique vai falar. Henrique. Pode falar. É um prazer estar aqui de novo com os irmãos, agradecer a espontaneidade do professor, isso tem enriquecido muito a nossa vida. Em relação a se nós estaríamos capacitados ou não para poder fazer serviço, eu estive pensando em Efésios, que tem o Efésios 1:20 e Efésios 1:26, que vai dizer que fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, quer dizer, que Cristo nos levou a nos assentarmos junto com Ele à destra do Pai. Então, nós como corpo de Cristo, membros do corpo, nós temos essa autoridade de fazer com que cesse essa atuação maligna. Eu acho que o conhecimento das Escrituras Sagradas e a prática dessa verdade, principalmente desse texto que a gente foi colocar numa posição de autoridade, se a gente deixar essa palavra entrar dentro do nosso coração e ser verdade dentro do nosso espírito, nós temos legalidade e autoridade para expulsar os demônios. E podemos também fazer uma leitura melhor dos ambientes onde nós estamos e gerar uma prática, né? Agora, muitas vezes nós temos dificuldade de ler os ambientes, né? Principalmente quando tem esse espírito atuando, sem que ver essa percepção que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os demônios, vai ficar muito mais fácil. Acho que o grande problema, muitas vezes,
que as pessoas guerreiam umas contra as outras, quando, na verdade, poderiam ter mais discernimento do Espírito, né? Se estivesse mais inteirado na palavra de Deus, por exemplo, nesses 2 versículos que eu estou falando aqui de Efésios 1:20 e Efésios 2:6, poderiam exercer a autoridade de uma forma mais abrangente, e ficaria mais fácil todas as coisas. Quer dizer, tirando também o egoísmo, né, que muitas vezes as pessoas não querem ceder as suas teses, seus pensamentos, e por isso que há contenda. Mas, em relação a nós estarmos preparados ou não, seria necessário tomarmos conhecimento do livro de Efésios, que Efésios vai nos dar essa legalidade de atuarmos como o corpo de Cristo no meio das batalhas espirituais e vamos ter vitória. Por favor, professor. Sim, sem dúvida. E além do mais agora, né? Porque quando Jesus ele expulsou esse espírito mudo e surdo, ele ainda não tinha sido crucificado. Ele ainda não tinha vencido os principais e potestades na cruz. Então, ele já tinha vencido ali, mas a obra plena disso ela vai acontecer na cruz, né? O Novo Testamento vai dar essa ênfase de que ele expôs publicamente e triunfou deles na cruz. Então, muito para nós, porque já pega um quadro já bem mais facilitado, né? Um quadro já de vitória, onde a gente tem que exercer a palavra que o irmão Sérgio falou, a autoridade da igreja, porque Jesus já venceu na cruz. Ele já expôs publicamente. Hebreus 12:14 vai dizer que ele destruiu Satanás ali, né? Destruir ali não é que ele deixou de existir, mas ele já não tem mais resistência, ele não pode mais se opor a isso. Qualquer oposição dele, a gente tem autoridade para tirá-lo do circuito. Então, muito mais agora mesmo. E agora não é somente Jesus, né? Como a encarnação, porque Jesus ali estava encarnado, então ele não poderia estar em Jerusalém e ao mesmo tempo estar em Nazaré, não tinha como. Agora não, agora são vários membros do corpo de Cristo que devem exercer essa autoridade. Então, com certeza, com o conhecimento, com a gente sabendo dessas verdades, a gente vai transformar esse mundo, né? A gente não tem o que derrubar a igreja, não tem como parar, somente a falta de conhecimento mesmo, que nos leva a ficar parados, a ficar surpresos com essas ações, ficar até com medo. Tem gente que tem até medo de espíritos malignos, mas com a autoridade que o Senhor nos deu, a nossa posição, né? Por isso que a nossa batalha é nas regiões celestiais, porque nós estamos assentados lá, né? E já é uma batalha que o Senhor venceu. Então só tem que usar o nome do Senhor, a autoridade que nos deu, e avançar. É isso mesmo. Professor, antes do João perguntar, é interessante que me despertou aqui algo sobre essa situação ali que eles vivenciaram. Eles ali ainda não tinham a plenitude do Espírito como nós temos hoje. Sem dúvida. Não é? Como Abraão não tinha, como Davi não tinha, como Elias não tinha. Eles não tinham a plenitude do Espírito, como fala em Hebreus, não é isso? Hoje Sem nós dúvida. somos privilegiados, mais do que eles, que hoje a igreja do Senhor tem a plenitude do Espírito. Né? Quando o Senhor vai assunto aos céus, ele deixa para nós o Espírito que habita na igreja, que somos nós. Então, é maravilhoso. Muito obrigado, Henrique. Bota outra no gatilho aí. Vai lá, João. Professor e irmãos, lendo esse texto, eu tenho rapidamente 3 experiências para contar, para poder chegar onde eu quero. A questão de espiritualizar o fato. O meu primo, ele teve um ataque epilético, tinha um latão de água no quintal, lá na favela. Nós jogamos ele dentro do latão de água. Ele ficou igual esse menino aí do texto, né? Todo quebrado, não falava e a gente chamava ele não escutava. E ele não estava endemoniado. E nós não éramos evangélicos. Esse ato de jogar ele dentro do latão de água foi o que fez com que o ataque epilético dele sumisse. De outra vez, na igreja que eu fiz parte, uma missionária começou a cair, a se bater, e o povo achando que ela estava endemoniada, e, na verdade, ela sofria
do ataque epilético, né? E a gente sabe, né, que o ataque epilético tem muito a ver com a questão mental, com a doença mental. No hospício que eu trabalhei, a mesma coisa. Uma paciente teve uma crise e a Universal estava lá e começou a querer espantar o demônio e, na verdade, ela não estava endemoniada. Ela estava com ataque epilético, né? E a gente que trabalhava lá amenizamos os negócios assim, ela não está endemoniada, ela é o ataque epilético. E aí, a questão do espiritualizar. Olhando para o texto, eu fiquei pensando, será que naquele tempo os discípulos tinham conhecimento do ataque epilético? Porque toda a característica desse menino é de um ataque epilético. A característica é. E aí Jesus vem e faz a expulsão, né? O autor espiritualizou, poderíamos analisar, aí estou sendo herege, né? Que o autor espiritualizou aquele momento ali do ataque epilético do menino para dar força à voz, à presença de Jesus no texto. Será que a gente pode devagar nesse sentido ou não? Né? Eu estou sendo herege aberta, né? Mas é importante a gente olhar o outro lado da situação pela vivência que a gente tem no mundo. O ataque epilético tem uma questão mental, né? A pessoa tem que tomar muito remédio para poder controlar. Fui herege, professor? Não, não, é uma possibilidade sim, né? Porque muitas coisas que no passado não tinham explicação, que não se conheciam, eram atribuídos, né, a demônios, e não somente a demônios, até as questões de mudanças climáticas, né? Por exemplo, durante muito tempo dizia que a pessoa era uma pessoa lunática, porque acreditava que É, era influência da lua, né? Então não é algo a ser descartado, não, é uma possibilidade sim de ser uma manifestação de alguma doença em que se atribuiu, até o texto bíblico fala, né, de espírito de enfermidade, onde as pessoas julgavam que isso vinha por meio de um espírito. E aquela questão, né, João, o fato em si, ele é relatado, mas existe uma outra mensagem ali, né? Existe uma intencionalidade da comunidade. Ou seja, se foi um espírito ou se foi um ataque epilético, mesmo eles não conhecendo essa nomenclatura, né, essa questão mental na época, a mensagem que está sendo ressaltada é isso, né? É quando alguém é impedido de falar e de ouvir, e que somente em Jesus, somente no Evangelho é que a pessoa vai ter essa liberdade e a nossa isso, é tarefa, verdade. né? Então a O construção é bem interessante. professor, aproveitando esse texto que nós estamos meditando hoje, nós temos em Efésios 5, versículo 11, esse texto que diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Em Efésios 5, 11 e 12. Aqui nós observamos a questão da omissão. Quando você não tem liberdade de falar, quando você não tem liberdade de expor a sua ideia, você não é liberto. Você está dentro de um conceito ali de prisão. Não é? Você não tem como falar. E nós observamos, infelizmente, que muitas pessoas estão dentro de certas comunidades e não têm a liberdade de falar, de dizer para o líder ou para o ancião e dizer: olha, o que você fez, o pastor Sérgio Henrique, à luz da Bíblia, não é a verdade. Pastor João Carlos, eu queria
dizer para o senhor que o senhor não é autoridade espiritual sobre a minha vida. O senhor não tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Essa liberdade de falar, sabe, essa liberdade de chamar o líder e falar, olha, pastor, esse é o 5º congresso que nós temos nesse trimestre, é muito congresso, e um culto de estudo bíblico nós não teremos. Essa liberdade hoje, professor, ela causa uma rusga e te coloca naquele lugar de encosto, de leproso. E eu não sei nem se o professor já teve essa experiência na sua vida. Se tiver, por favor, conta-me uma, por gentileza. Sim, sim, isso é dentro do Evangelho de Marcos, né? Segundo Marcos, é o problema estrutural. As estruturas, quando elas estão influenciadas pelo ser maligno, né? É quando você não vê a vida fluir, não tem liberdade de falar, de ver, de ouvir. Com certeza isso aí tem tudo a ver com o Evangelho de Marcos em si, quando as estruturas todas elas estão corrompidas, né? Então, quando você não tem liberdade de expressão, quando você não pode falar, quando você não pode expor a ideia, você com certeza tem ali algo satânico, algo maligno, algo que impede o desenvolvimento natural da vida. Uma experiência que eu tive nisso foi uma vez que eu estava lecionando em um seminário, lá na Assembleia de Deus, e na hora do intervalo me chamaram, né? Encerrou lá o primeiro período, aí me chamaram, aí disseram assim, ó, tá tendo uma reunião com os pastores lá em cima, estão te chamando. Aí eu subi, eu fui lá, daí eu falei assim, desculpa interromper aí o seu intervalo, mas aí a gente tem uma dúvida. A gente queria saber a sua opinião. Achei interessante, né, chamarem para saber a opinião. Aí eles apresentaram a história, só que eles foram sábios ali. Eles não me contaram de quem era a opinião, sabe? Eles chegaram e falaram assim, ó, surge um assunto aqui e trouxeram o assunto dessa forma. Aí mostraram qual que era a forma. Só que o que estava por trás? Quem trouxe esse assunto foi um menino lá que era tido como rebelde. E a direção da igreja tinha outro posicionamento, só que eles não tinham embasamento bíblico. Então, o que eles esperavam? Que eu fosse dar um embasamento. Só que aí, como eles contaram a história, daí eu falei assim, o que você acha dessa opinião que foi dada? Eu falei assim, isso aí está totalmente correto. Isso aí está totalmente dentro daquilo que a Escritura Sagrada fala. E aí foi um choque. Por quê? Porque a opinião era de alguém que não era parte da diretoria da igreja. Era de um jovem, e esse jovem ele trouxe, de fato, um questionamento com base. E aí aquilo causou um pouco de mal-estar ali, né? Aí um dos diretores ali, um dos mais velhos pastores, chegou para mim e falou, mas você embasa isso aí na Bíblia? Eu falei, sim, senhor. Aí eu citei os textos para ele. Aí ficou numa situação mais difícil ainda, né? Porque ele já não tinha embasamento. Eu trouxe o embasamento bíblico. Como é que eles vão refutar? Fica difícil. Por fim, aí chegou e falou assim, pois é. Você trouxe o embasamento bíblico e tal, mas a regra aqui é uma só. Nós temos o estatuto da igreja. Isso aí vai contra o estatuto da igreja. Então, vai prevalecer o estatuto. Eu falei, eu não estou nem entrando nesse mérito, eu só fui chamado aqui e expus a minha opinião. Ele falou, não, só está dizendo assim, né, que aqui na igreja nós temos a nossa tradição, nós temos o nosso estatuto, e é o seguinte, a gente vai chegar lá para o rapaz e vai dizer que quem não estiver satisfeito que possa sair da igreja. Então, é aquela questão, um dito é que é só a escritura, que você pode falar da escritura, se tiver contra a escritura você pode ir lá e falar, mas na realidade o que prevalece em muitos ambientes não é a escritura, a interpretação, o diálogo, é aquilo que eles querem que prevaleça, né? Aí, com certeza, aquele moço se tornou um leproso, porque ele colocou uma questão correta, mas não estava de acordo com a santa tradição da igreja. Rapaz, eu já vivi muito isso. Já vivi muito isso e vivo até hoje. Vivo até hoje. Às vezes eu vou no EBD, numa igreja, e eu não me omito, né? Em amor, com carinho, com palavras polidas,
e com referências bíblicas, eu coloco a situação e sou rechaçado de maneira veemente. Então, eu já estou acostumado. Mas o que o amigo falou, ele falou, Isaías, mas com certeza você cria ali naquele meio alguma situação que o Espírito Santo vai tocar no coração de alguém ali para examinar. Vem cá, será que ele está falando a verdade mesmo? Deixa eu anotar esse texto aqui que ele falou, e ali vai criar, frutificar no coração de alguém ali com a ação do Espírito Santo, né? Sem dúvida. Vamos lá, perguntas. Perguntas. Só quem não pode fazer pergunta aqui porque está no telão, está no telão de 100 polegadas, é a família do Neemias, Nikele, está todo mundo lá no telão de 100 polegadas. Sim. Lá, eles não podem falar, não conseguiram botar para se comunicar. Vamos lá, pergunta. É a televisão do Elon Musk. É verdade, lá. Verdade. A paz do Senhor. Boa A noite. paz, irmã Patrícia. Tudo Paz. bom? Tudo na paz. Eu quero a experiência de vocês de pôr a mão e o demônio na hora. Uma experiência. Pastor Hilton. Sim, interessante. Eu vou contar duas experiências. Uma que foi comigo e outra que eu estava no ambiente e eu vi acontecer. Essa questão de uma pessoa que sofria e estava com o espírito, eu presenciei quando fui fazer uma visita junto com um pastor aqui do Rio de Janeiro, Celso, que é um amigo meu, achei ele, conhece ele. Nós chegamos numa casa, as pessoas falaram assim, olha, elas haviam ligado para a gente, né, que essa pessoa estava enferma, estava acamada, e aí a gente foi fazer essa visita, né? E quando o Celso e eu chegamos, a gente sempre andava a fazer essas visitas, né? Tanto em São Paulo como aqui. Aí quando nós chegamos assim para orar pela pessoa, na hora que a gente ia orar, aí o Espírito falou na boca daquela pessoa, né? Que estava ali e tal, e aí a gente fez uma oração, né, e expulsamos esse demônio. Uma outra vez que eu estava com o Celso também, foi muito interessante. A gente foi na Assembleia de Deus lá do Belenzinho. E aí essa Assembleia de Deus ficava assim 3 ruas depois do metrô. Então a gente tinha que andar 3 ruas ali a pé até chegar no Templo Antigo, que era na rua Conselheiro Cotegipe, lá no Belenzinho. Hoje eles mudaram de local, né? E aí, numa dessas ruas, tinha uma reunião num centro espírita. E a gente sempre passava que esse centro era numa subida assim, ao lado da padaria, que a gente às vezes lanchava ali, né? Aí chegou um dia que o culto ali acabou mais cedo e estava tendo essa reunião, era no mesmo dia, na terça-feira, era o culto de ensino e lá tinha a reunião. Aí quando a gente chegou assim na padaria, a gente tomou ali um lanche, né? Comeu um lanche, tomou um suco. Aí o Celso chegou para mim e falou assim, vamos dar uma olhada ali para ver como que é essa reunião? Aí eu falei assim, vamos lá. Aí a gente, quando estava subindo a escada, assim, na portinha, quando estava subindo a escada, desceu um homem lá com a indumentária característica, né? Daí ele só falou assim para gente, vocês não podem subir aqui não. Vocês estão atrapalhando a nossa reunião. Eu achei isso aí bem interessante. Agora, o caso mais impressionante que eu já vi foi num local aqui que alguns irmãos conhecem, que foi na casa da irmã Miriam. Esse caso eu nunca esqueço. A gente estava lá na reunião e caiu uma senhora lá endemoniada. E aí as irmãs lá expulsando, a gente lá orando e nada acontecia. E a gente clamando a Deus e nada acontecia, a pessoa lá falando e tremendo, tal, assim, a face toda alterada. Aí, de repente, chegou um pastor bem velhinho, sabe, sem aparência alguma, um homem muito tranquilo, deixou a bicicletinha dele ali do lado de fora, aquela calça jeans surrada, aquela camisa, sabe, aparência alguma. Se olhava assim na rua, você não dava nada para a aparência dele. Quando ele pisou na calçada, que ele foi entrar ali na casa da irmã, que a reunião ali os irmãos conhecem, né, na garagem ali, quando ele pisou ali e foi entrar, o demônio que estava na boca da mulher falou assim, com esse homem eu não posso. Ali foi o dia que eu vi uma maior autoridade na vida de uma pessoa, né? O texto aí fala de autoridade, né? Eu vi essa autoridade ali na vida daquele homem,
Onde o demônio falou isso, com esse homem eu não posso. E marcou minha vida que eu falei, Jesus, como que é a dimensão de vida desse homem, né? Um homem sem aparência alguma, não precisou nem falar nada. Ele chegou no ambiente e o demônio falou isso e saiu da mulher. E aí esse dia eu perguntei para a irmã Miriam, né? Encontrei com ela, perguntei desse pastor, ela falou que ele já faleceu. Ele falou, era o pastor fulano de tal, eu não lembro o nome dele. E ela falou que ele já faleceu. Foi o caso assim de maior autoridade que eu já vi, de uma pessoa não precisa nem fazer nada, só chegar no ambiente. Lembrou Jesus, né? Quando Jesus chegava no ambiente, os demônios falavam que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então eu vi isso acontecer na vida de uma pessoa. Falei, que coisa tremenda, né? Muito bom. A minha experiência é eu estar dirigindo um culto, o Ah, demônio se manifestar na vida de uma irmã e um casal de diáconos e diaconisa, a irmã Jacira deve lembrar que ela estava nesse culto, foi bem perto dela, uma mulher começou a jogar a cadeira para o alto, empurrar tudo. Aí o casal de diáconos pegou a endemoniada, levou lá na frente, botou na minha frente. Eu falei no ouvido deles: leva lá para fora, expulsa lá fora, que aqui nós estamos adorando. Eles queriam fazer igual na igreja deles, né? Fazer aquele Sim. espetáculo, parar tudo que está fazendo e expulsar o demônio ali. Eu falei: não, 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 não. Ele: não, mas tem que expulsar. Eu falei: leva lá para fora, e em nome de Jesus vocês vão expulsar. Aí eles empurravam para dentro da igreja, do templo, e eu empurrando para fora. Aí eu tive que falar para eles: lá fora, gente. Aqui não é lugar para isso, não, lá fora. Aí eles entenderam, foram lá e expulsaram. Uma das experiências que eu tive que contar aqui. Pode falar, irmã Patrícia. confesso que eu nunca tive experiência, não, mas no lugar que eu trabalho, tem um altar, tem Iemanjá, tem todas as Nossas Senhoras que existe, tem nesse altar. Quando eu Uhum. fui trabalhar lá, tinha uma cavanca assim quando eu entrei na porta, tinha duas cavancas assim, já viram aquelas cavancas, aqueles dentões? Aham. Aí, quando eu entrei, eu me arrepiava todinho. O sangue de Jesus tem poder. Como é que eu vou ficar nisso aqui, Senhor? Teve uma vez que eu fiquei trancada na cozinha, que eu não conseguia passar para lá onde tinha as coisas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? E fiquei muito oprimida, tá? Nesse lugar. Era muito pesado. Melhorou bastante com a minha presença, com as minhas orações, eu oro por eles. Aí eu fiquei presa na cozinha, acho que quase a tarde toda, que eu não conseguia sair para lá com medo. Aí depois eu não, quem tá em mim é maior do que isso. Aí É, comecei a orar, orar. Hoje em dia eu não tenho mais medo não, nem dessas imagens que tem aqui, né? E nem desses negócios assim, né? E antigamente tinha medo também de passar nas encruzilhadas, tinha medo de passar perto. Hoje em dia não tenho mais nada disso. Eu passo clamando o sangue de Jesus. isso. Professor Wilton, eu gostaria que o professor desse um conselho, né? Fortalecesse mais a conduta da irmã Patrícia. E eu queria, inclusive, acrescentar pessoas, irmã Patrícia, que Aham. têm medo de abraçar uma pessoa com as indumentárias de candomblé, de Uhum. umbanda, né? Tem pessoas que têm medo, quando, pelo contrário, eu particularmente adoro Eu melhorei. abraçar pessoas, eu adoro abraçar pessoas assim que eu sei que que fazem parte dessas religiões, eu adoro abraçar, conversar, sabe? E a Porque comidinha, são Isaías? pessoas Gostosa, muito. né? Oi? A comidinha que a gente come, gostosinha, aquele bolinho. A comida, eu gosto de comer a comida, entendeu? Já fui em casas assim que a pessoa me deu uma comida, eu discipulando o filho. Desculpa, professor, mas vou ser rápido. Eu Ah, discipulando, eu discipulando um artista, ele era do fundo de quintal, e eu estava discipulando com a Bíblia aberta, e ele largou o samba, largou tudo, e a mãe dele fez uma comida como dizem, né, de santo para mim, e ela falou: pastor, ele não pode continuar cantando lá, ganhando o dinheiro dele, e na igreja ele não pode, ele vai viver de quê? Porque esse rapaz ele ganhava tipo 200 mil por mês, ele cantava na Europa, era rico, morava na Barra, tinha carro
do ano e tal. Ele largou tudo para seguir a Jesus, porque, fora a questão artística, existia a questão da dependência química que ele tinha, né? A dependência química. Então, aquele ambiente não era para ele. Então, ela preparou a comida para mim, botou naquele alguidazinho. E eu só levei o pensamento a Deus, Wilton, e caí dentro. E isso assustou ele. Esse rapaz, ele não conhecia o poder de Deus. E ele ficava me olhando assim, como quem diz: come não, come não, come não. E eu comi, e quando eu acabei de comer, eu falei: poxa, que delícia essa comida. Vou brincar com a senhora, não gostei muito, não. A senhora pode botar de novo mais um pouquinho para me ver se está gostosa mesmo? Ela regalou um olhão, eu comi 2 vezes. Agora, o professor Hilton, aconselha, por favor, a nossa irmã Uhum, Patrícia, nesse contexto. sim. Esse é o típico caso que a Bíblia fala que é uma questão de consciência, né? É uma questão de consciência. Tem gente que atribui valor a isso. Você vê esses relatos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em Romanos 14 também, ele trabalhando esse conceito. Então o pessoal fala, mas como é que a gente deve agir? Aí eu falo, isso é uma questão de consciência do cristão. Ele atribui valor àquilo ali. Paulo fala que aqueles que são mais maduros, né, eles não atribuem valor a isso. Eles sabem que o ídolo nada é. Mas existem pessoas na igreja que elas ainda atribuem valor a isso. Então, é uma questão de formar consciência em Cristo. Como Isaías falou, eu já ouvi testemunhos de pessoas que comeram essa comida e passaram mal. E o Isaías comeu essa comida e não passou mal. Pega meu chinelo e bota lá onde você achou. Do jeito que ele É uma estava. Por favor. de organismo, não é só o organismo, é uma questão de consciência, né? Então, esse é daqueles assuntos que depende muito da maturidade da pessoa. Essa questão de passar na encruzilhada, eu já vi também crente que tem medo. Ele fala assim, não, ali tem uma obra que foi feita, tal. Outras pessoas, até do mundo, chega ali, pega a cidra cerezé, bebe. Eu tinha amigo lá, quando a gente saia na rua, o pessoal pegava o dinheiro, pegava o cigarro, fumava, e não tinha problema na consciência. Então, você vê que muitas coisas nesse campo não é um A mais B. Não, o que a Bíblia fala? Aí você fala assim, não, a Bíblia ela abre esse leque. Porque tem pessoas que, de fato, atribuem valor, que era a disputa que havia lá em Corinto. Tinha o grupo que falava que não era para comer e o grupo que dizia que era para comer. O que não era para comer se escandalizava com quem comia. O que comia falava que quem não comia era fraco na fé, e aí causava uma divisão. Então, esse assunto ele vai depender do que? Da maturidade que a pessoa tem em Cristo. O ídolo é alguma coisa? Não. Eu entrar num ambiente desse que vê aquelas imagens, se eu quebrasse, se me desse para eu quebrar, para eu carregar no colo, para eu segurar, não aconteceria nada. Por quê? Por causa da consciência. Mas também tem irmãos que vão entrar ali, talvez até por já terem tido experiências nessas religiões, tal, que eles atribuem ainda valor àquilo. E aí a mente da pessoa, o universo que é criado ali, ele tem valor. Isso é muito interessante, né? É algo que parece absurdo, mas a Bíblia coloca isso. Então, não é uma questão simples de falar assim, faça ou não faça. É o quanto essa pessoa tem de avanço no Senhor. Uma vez eu vi o testemunho lá no Gideão ex-missionário, que causou um escândalo em algumas pessoas. Aquele pastor Uriel de Jesus, né? Ele estava contando que quando ele estava no campo missionário, ele estava num dia numa crise, sem quase nenhum recurso. E aí ele chegou, passou por uma encruzilhada lá e tinha lá o frango lá, tinha as comidas lá. Ele contou isso lá no congresso de missões, tá? Congresso para missionários, né? E foi, irmãos, eu estava lá com fome, minha família com fome, eu com meus filhos, minha esposa, e ali tinha muita comida. Eu peguei aquilo ali, ofereci ao Senhor, falei que é Ele que fez os animais, que se as pessoas usaram para o mal, aqueles animais foram feitos por Deus, eu consagrei, levei para casa, minha mulher fez, a gente comeu. Aí tem muita gente que falou, misericórdia, ele comeu isso, tal, se escandalizaram. E por quê? Porque é uma questão de consciência. Para aquele pastor, ele acreditou no que a palavra fala, que se você pegar o alimento e oferecer e consagrar a Deus, não tem nenhum problema. Outras pessoas atribuem valor e podem até passar mal com isso. Então, é uma questão que envolve essa maturidade em Cristo, né? Professor, duas questões aí interessantes. Esse livro, em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, eu lembro bem que quando Paulo
ele orienta a igreja a respeito de comer coisas sacrificadas, sufocadas. Ele faz essa distinção entre o maduro e o neófito, né? O crente forte e o crente fraco, né? Na questão do conhecimento da palavra, dessa consciência que o professor falou. E ali, inclusive, fala de carnes sacrificadas, que Sim. não tem problema nenhum em comer carne sacrificada, não tem nada demais, que é maior que está conosco, que é aquela coisa que nós sabemos. E eu queria colocar aqui uma questão de uma experiência que eu tive também, ressaltando sempre, irmã Patrícia, que o amor e o respeito têm que imperar sempre, não é? Sim. O amor e o respeito têm sempre que imperar. Nós observamos ali na questão de Naamã, né, professor? Veio à minha mente aqui de Naamã ali, quando ele se converte ao judaísmo ali em Israel, ele leva para a Síria um pouco de terra, não é isso? Leva terra para a Síria e para fazer lá um local para ele dobrar o joelho em direção a Israel, né? Ele adora o Deus de Israel, mas ele leva o chefe dele diante do altar, não é isso? Ele leva, e ele fala, olha, enquanto eu estiver lá, é o meu trabalho é esse. Eu não adoro o Deus que o meu chefe adora, eu não adoro, mas eu respeito e vou me curvar junto com o meu chefe lá diante do altar, mas o meu coração, quem está aqui é o Deus de Israel, não é, professor? Então, isso abre um leque muito grande para quem tem que trabalhar em prostíbulo, em outras questões mais. A pessoa está em Cristo, mas ali da onde vem a fonte de renda dela. Exato. E uma outra questão, o João botou aqui, Isaías, tem mais gente para perguntar? Espera aí, João. E outra questão, eu vivi uma experiência, Wilton, lá no Bom Pastor, no futebol. Eu tinha um amigo, o Hernani, que ele andava muito sem camisa e descalço, de calção de futebol. A gente chegava lá, aí naquele futebol evangelístico e tal. Uma vez nós fomos na padaria para comprar pão, a feira lotada, né? Nós voltando para o campo de futebol, quem vem à nossa frente? Duas mulheres vestidas de roupa de candomblé. E quando o Hernani olha aquela mulher, eu olhei com naturalidade, o Hernani também olhou, só que ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi em direção a uma daquelas mulheres e abraçou a mulher. Impressionante, ele abraçou ela com respeito, e ela com aquela roupa, eu creio que elas estavam vindo ali de alguma reunião. Era sábado, 8 horas da manhã, duas mulheres. Quando ele abraçou uma, a outra ficou assustada assim. Quando ele abraçou, ele falou assim, ó, Jesus te ama muito. Colocando a mão na cabeça dela assim, a mulher começou a chorar compulsivamente. Tal a unção que aquele cara estava. Um crente fariseu olharia e falava, vai lá, sem camisa, descalço, mas no meio da... Sabe? Então, é uma experiência que eu tive maravilhosa. Vamos lá. O professor queria falar alguma coisa em cima do que eu falei, ou pode abrir para pergunta? Não, pode abrir sim. Fique à vontade. Por favor. Mais pergunta, Henrique, Arnaldo? Pode perguntar. Eu queria saber, em relação ao silêncio entre os casais, como o professor vê as comunicações, né, que não são comunicações, será que o fato de, muitas vezes, os casais estarem mais com a tela, com os olhos numa tela de um celular, tem prejudicado, quando, na verdade, deveriam olhar nos olhos um do outro, né, para poder ter um relacionamento entre eles? Esse celular, a internet, muitas vezes, está ocupando muito espaço dentro da família. O que o professor tem a dizer da comunicação nos casais? Muito legal. Muito, muito interessante isso aí, né? Que é o problema da comunicação, como o Castilho abordou ali no final do estudo. Muito legal. Sem dúvida, a tecnologia, ela ajuda, mas se ela não for bem usada, assim como tudo na vida, né? Ela pode prejudicar muito, muito a família. Foi feita uma pesquisa, eu vou achar nessa pesquisa para pegar as porcentagens corretas para passar para vocês. Que a grande reclamação hoje das mulheres com relação aos maridos, por incrível que pareça, essa geração mais de
20, 30 anos, né? A reclamação das mulheres é a seguinte, não é que o marido ele fica olhando outra mulher na rua. Essa era a reclamação do passado, né? O que o seu marido ele tem de ruim? Ele fica falar com outra mulher. Não é mais, essa não é a primeira, não é a moda na pesquisa, né? Como a gente fala em estatística. Não é. Por incrível que pareça, a maior reclamação hoje das mulheres é que o marido gasta muito tempo jogando videogame. Então, você imagina essa questão. São coisas infantilizadas. E a comunicação cada vez mais. E aí, não havendo comunicação, não tem a busca da resolução dos problemas, as pessoas têm necessidade de falar, aí não vai encontrar no cônjuge essa pessoa para falar, vai buscar em alguém. Quando busca em alguém, cria afinidade, aí é uma cadeia de erros, né? Um abismo chamando outro abismo, que a gente vê famílias totalmente separadas, destruídas, sem comunicação mesmo. Tem até memes, brincadeiras que as pessoas falam, mas tem um fundo de verdade, né? As pessoas estão sentadas assim na mesa, à mesa, né, para comer, e ali cada um no seu telefone, elas não conversam. Aí quando o WhatsApp cai, né, sai do ar por algumas horas, o pessoal, poxa, a mãe encontrou seu filho que estava perdido em casa, porque eles não conversavam mais, né? Então, isso aí é um mal que a gente tem que saber combater. A tecnologia ajuda. Aqui está um exemplo da tecnologia ajudando, né? A gente está reunido aqui na nossa casa, numa quinta-feira à noite, compartilhando a palavra. Graças a Deus pela essa tecnologia. Mas ela também pode ser usada de maneira indevida e causar muitos problemas na família. E os casais muitos casais estão sofrendo, sem sombra de dúvida. Professor, a Niquele mandou uma mensagem para mim aqui, que está lá toda a família lá vendo na sala. Tem umas 15 pessoas lá vendo lá na sala, naquela tela grande. Ela mandou uma mensagem aqui. Lembra o professor a nossa última reunião lá em Belford Roxo, que tinha uma mulher do candomblé junto de nós. Exato. Verdade. E ela foi recebida ali, né? Gostei muito da participação dela. Foi muito bom. Isso é a comunidade, para a gente falar do Senhor, estar junto dessas pessoas, né? E ela ali gostou participou. muito. Isso. Muito bom mesmo. Ela participou ali, recebendo ela muito bem, conversando, interagindo, e foi muito bom mesmo. Isso. Por favor, Arnaldo. Posso falar? Posso falar? Por favor. Eu quero saudar o povo aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. que vive e reina para todo sempre. Uma excelente noite para nós. Professor, já estou com saudade, já tem tempo, né? Estou com saudade, professor. Vai ser no último sábado. Vai ser no último sábado, né, Wilton? É o último sábado? Sim. Vai ser. Isso, último sábado. Sábado de abril, Vamos divulgar. Deixa eu falar para os irmãos, para as irmãs também. Eu me senti um Saulo. Eu me senti um Saulo da vida, perseguidor da igreja. Colecionava até reportagens, não sei quantos lembram aí, de um pessoal de uma certa denominação, que a gente não convém falar, que chutou santa, né, naquela época, né? Que chutaram santa, aquela coisa toda, entendeu? Que eles falavam muito mal do povo espírita, né? E eu, como espírita, eu colecionava essa reportagem, guardava e tudo, né? Tinha maior ódio dos crentes, entendeu? Eu, como espírita, também. E até quando aconteceu aquele escândalo de um líder, né, espiritual, que quase foi preso e tudo, eu chegou até a ser preso, até, né? Eu colecionei, guardei a reportagem, tudo para poder jogar na cara dos crentes, né? Entendeu? Eu me sentia um Saulo, perseguidor mesmo. Tá? Nos locais de trabalho, quando eu sabia que alguns amigos meus alguns amigos não, alguns funcionários era crente, eu saía até de perto. Eu tinha uma bronca mesmo. Então, Deus lá do alto, né? Só braço cruzado, eu posso conjecturar assim, só olhando. Vai chegar a tua vez, balançando a cabeça. E, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, chegou a minha vez, né? Então, eu quero falar para muitos cristãos aí, até 41 anos de idade, eu fui espírita, eu me converti com 41 anos, né? Eu estou com 64, né? Então,
o que acontece muito no espiritismo, eles amedrontam muito, sabe, as pessoas para não sair do espiritismo. Eles colocam medo mesmo, eles aterrorizam, sabe, veementemente as pessoas para não saírem, para não abandonar o espiritismo, que vai matar, vai quebrar a perna, vai isso, é aquilo, vai bater carro, sabe? Eles ameaçam mesmo, isso acontece. Isso eu vi muitas vezes acontecer. Entendeu? Então, tem muitos que estão nas garras de Satanás por medo, até pensar em sair, abandonar, alguns até pensam, mas existe essa escravidão, esse medo de alguns, entendeu? Então, a gente tem que estar constantemente orando para esse povo, clamando o sangue de Jesus para essas vidas. E uma experiência que eu tive foi tremenda, né? Um testemunho, sabe? Que a gente faz, eu vou deixar até uma deixa aí para o povo de Deus aí, quem quiser se interessar até por esse evangelismo, a gente faz evangelismo dentro do cemitério, dia 2 de novembro. Todo 2 de novembro a gente faz evangelismo dentro do cemitério. Entendeu? Agora que aqui em Belford Roxo, né, onde eu moro, o cemitério aqui está cheio de igreja até, inclusive. Mas tem tudo, para ter uma ideia, até os católicos estão visitando as tumbas para poder fazer uma prece, né? Não, para fazer uma prece, os católicos, para fazer uma prece, sabe? Testemunha de Jeová, mas está assim agora o cemitério, né? Antigamente eram pouquíssimos, e a nossa igreja, a gente era os precursores em evangelizar no dia 2 de novembro. Então, uma vez eu estava com um amigo, o apelido dele é Rico, né? Ele viu um espírita com o pescoço tomado de guia, né? Que a gente chama de, no espiritismo, a pessoa chama de guia, sabe? Várias no pescoço, não dava nem para ver o pescoço do cidadão, de tantas guias. Sabe? Então, ele foi tomado pelo Espírito Santo, assim, esse espírito estava vindo e a gente estava indo. Aí ele chegou, meu amigo, bom dia. Eu gostaria, você me deixaria dar um abraço? Senti uma vontade de dar um abraço em você, sabe? Para conversar, nem se puder só dar um abraço e você ir embora, você permitiria? Aí ele viu que a gente estava distribuindo o panfleto todo e o cara ficou com o olho arregalado assim, né? O cara parecia que era babalorixá, pai de terreiro, sei lá, muita guia no pescoço. O cara não teve nem como titubear. Aí esse amigo meu foi, abraçou, deitou a cabeça no ombro dele, o cara com o olho marejado de lágrimas, e falava assim, ó, falou assim mesmo, olha só, hein? Vocês, não digo você, meu amigo, tem medo de mim, tem medo de nós. A gente está passando uma calçada, para uma irmã que falou aí agora, não sei quem foi, sobre medo, entendeu? A gente tem que exterminar isso da nossa vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, ele falou assim, ó, toda vez que eu passo perto dos crentes, os crentes que muda de calçada, não gosta de passar perto da gente, que somos espírito e tudo, sabe? Eu sempre até me entristecia com isso, pô, entendeu? Que ele não gosta de falar com a gente, tem medo da gente, entendeu? Aí aqui dali, esse caramba, como é que pode, né? A gente ficou um bom tempo ali no cemitério conversando com ele ficou leve, solto, percebi o semblante dele mudou na hora, até mesmo depois, mais tarde, nós encontramos, na hora que ele estava saindo, ele acenou para a gente, estava ele e outro pessoal também, acenou para a gente, deu tchau, até logo, entendeu? Então, esse negócio desse medo, que a gente precisa eliminar da nossa vida, pô. Medo do espiritismo, medo de demônio, sabe? E eu vivi isso, eu estava lá no meio disso, sabe? Minha vida toda, desde 9 anos, pô, eu ia me formar candomblé, mas Deus não permitia. Eu tocava, batia tambor e cantava pontos para eles descerem na terra, esses demônios. Entendeu? Mas eu louvo a Deus, glorifico a Deus, que esse medo, sabe, eu nunca senti na minha vida quando Deus me revelou a pessoa do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Então a gente precisa, sabe, eliminar. O povo de Deus precisa buscar mais em Deus, sabe? Que não tem como os demônios tocar naqueles que são escolhidos, aqueles que são separados, aqueles que são verdadeiramente em Cristo Jesus. Entendeu? Eu queria deixar esse testemunho aí. Amém. E tem uma questão, amado irmão Arnaldo, é que o que faz a maioria dos cristãos, a maioria, ter essa ojeriza, ter essa postura diante de pessoas que seguem outros caminhos religiosos,
é a própria liderança que ensina. É a luta que a igreja, que os templos usam, a luta de Jesus com o demônio. Como eu e o professor sempre falamos aqui. Existem igrejas que, se tirar o demônio da liturgia, a igreja vai desvaziar, não vai ter igreja. Então, se você for, como eu gosto de fazer às vezes, ir na igreja e pegar uma caneta para anotar, eles falam 100 vezes de Jesus e 80 de Satanás. Dá ibope, é ibope que eles dão. Então, Jesus, ele nunca fez isso com ninguém. A igreja, ela teogeriza por travesti. A igreja, ela teogeriza por homossexual. Tem um líder religioso que ele chega a cuspir, vociferar quando ele fala do homossexual. Tá entendendo? Tem um líder agora que está sendo até processado por ofender. Então, a igreja hoje, os líderes deveriam ensinar a amar e respeitar o sagrado do outro. Respeitar o sagrado do outro. É isso a igreja deveria. O professor quer falar algo a respeito? Não, é muito interessante isso mesmo, Zay. É o contato que nós temos que ter com as pessoas em amor, né? O amor, ele vence tudo. As pessoas acham que o amor é o coraçãozinho vermelho, mas o amor é a manifestação de Deus. Deus é amor. E o que essas pessoas buscam é isso. E às vezes elas se entregam às religiões, a algumas filosofias, mas na realidade é essa busca que elas têm. Nós temos a resposta, né, para a vida delas. E talvez como você bem colocou, a gente ser doutrinado por pessoas odiosas, discriminatórias, faz com que a gente não tenha medo, tenha receio, acha que aquela pessoa é desqualificada, não enxerga como um ser humano que é criação de Deus, né? E muito longe da prática de Jesus. Jesus nunca faria isso. Jesus, ele sempre acolhia as pessoas, ele sempre levava a luz, levava o evangelho, e é o que essas pessoas procuram, só que elas estão mergulhadas ali no engano, às vezes, nas suas religiões. Assim como quando se fala de práticas religiosas, hoje a gente tem que também o evangelho para os evangélicos, né? É uma coisa Isso. que os evangélicos hoje eles estão necessitando de conhecer o evangelho. Então, como é que você vai exigir que uma pessoa que não conhece o evangelho leve o evangelho? É um contrassenso, é algo que a gente tem que rever. A religião evangélica hoje no Brasil, muitas práticas que eram condenadas no passado, hoje ela faz de uma maneira muito lícita, de uma maneira muito já aceita. Então, talvez seja um momento de reflexão, que talvez a religião evangélica também precisa, mais do que nunca, ser evangelizada, né? Amém. Gente, já estamos chegando a 10h20, já passamos do horário e foi muito bom estarmos aqui. Já me cobraram aqui pelo telefone. É o número da conta do nosso professor para abençoar o nosso professor. Já estão me apertando aqui, eu não posso esquecer. Anota aí, por favor, o número da conta do professor. O número do Pix, né, que é agora a modalidade, o número do Pix é 28 57 533 9850. Repetindo, 28 57 533 9850. Abençoe o reino de Deus. Contribua com a obra do Senhor, como propor o Senhor o teu coração. Se você não der, o teu coração, a tua geladeira não vai queimar, teu carro não vai bater motor, o devorador não vai o devorador não vai te devorar. Abre o telefone, Arnaldo, abre o microfone, Arnaldo. E partindo para o final, fala, Arnaldo. Fechou. Fechou de novo. Agora. Abriu.
Me manda, por favor, então, depois do Pix dele aí no privado, por favor, Isaías, tá bom? Valeu, Tá valeu. ok? Tá Valeu? bom. Eu gostaria de agradecer, em especial hoje eu quero agradecer uma pessoa. Quero agradecer. Tem um Mário aqui, alguém? Mário, quem é? Se apresenta, Mário, por favor. Mário teve uma dificuldadezinha para se firmar ali no áudio. Por favor, irmão Mário. É meu É Mário esposo. mesmo? É o esposo É da teu Patrícia. esposo, irmão Patrícia? Ih, irmão É, Patrícia está trazendo todo mundo, irmão Patrícia. Que bênção. então, ele tá se chegando ainda, daqui a pouco ele... Ah, ele deve ter gostado, então. Ele deve ter gostado, que aqui nós amamos. Aqui não tem esse negócio. O que é, Entendeu? velho? Aqui nós amamos aqui. Ah, eu estou vendo aqui. Aqui nós amamos aqui. Então, eu gostaria de louvar a Deus pela vida dos irmãos que participaram. É muito bom. Lembrando que no último sábado desse mês, nós estaremos lá em Belfor Roxo, naquele estudo abençoado. Eu queria até ver com o professor a possibilidade de o professor dar uma rememorada naquele estudo que o professor deu lá na CPAD Mega Stories, quando o Uhum. professor substituiu o Augusto Nicodemos. Lembra disso, professor? Acho que foi Sim, sim. cristianismo e paganismo, não é isso? É o futuro do cristianismo. Ah, o futuro do cristianismo. E nós Sim. tivemos um estudo muito bom também, infelizmente não foi gravado, professor, que foi cristianismo e paganismo. O professor lembra? Lembro. Esse negócio de pegar pedido de oração e levar para o Queima... monte para queimar. Isso não tem nada de cristianismo, isso é paganismo, quase espiritismo. E um montão de igreja faz isso religiosamente. Não Sim. basta orar ali, não basta orar, tem que pegar, levar para o monte, e às vezes ele faz um altar, é coisa bem de idolatria mesmo. Chega no Sim. monte, tem um localzinho lá, um altar, aí bota naquele lugar, aí queima aquilo ali como se fosse um ritual. Só o sangue de Jesus tem poder. Colocar o pedido de oração no meio da árvore também tem isso. É mesmo, é? Tem. Agora você vê. Isso não teve. Jesus não ensinou nada disso. Mas isso aí fica bonito, né? O líder parece que fica bonito. Aí o pessoal gosta de botar essas questões, essas invenções, né? No Sim. Evangelho. Basta a oração da fé, mas não. Tem que botar um negocinho e papapá, papapá, papapá. Mas eu glorifico a Deus pela vida de todos, tá bom? Vamos terminar pedindo a. Eu vou pedir à irmã Patrícia para orar ao Senhor, por gentileza, irmã Patrícia, agradecendo a Deus por esse nosso estudo, por favor. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, de aprendizado da Tua palavra. Senhor, aprendemos muito para o nosso crescimento espiritual. Senhor, que Tu venha, Jesus, a abrir nossa mente. Senhor, tira todos os impedimentos de repreender, Senhor, o mal sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai querido, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que estiver aqui, dá uma noite de paz, de bênção, e muito obrigado por termos aprendido muito, Senhor, nessa noite, Senhor, que possamos botar como um aprendizado para a nossa vida todo dia. Assim eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Lembrando Amém. sempre que se você estiver no local, segundo aprendemos hoje, e você não puder emitir sua opinião em amor, com respeito, discordar de algo em amor, com respeito, você tem que vigiar que pode ser ali um espírito de opressão. Temos que vigiar. O líder, ele tem que sempre estar aberto ao contraditório, em amor, com respeito, e sempre levar para a Bíblia, para ver se realmente isso é verdade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Quinta-feira estaremos juntos de novo. Quando eu mandar para vocês, vocês espalhem para outras pessoas o estudo, porque aqui todos são abençoados e bem-vindos. Beijo no coração, professor. Beijo, Fica fica na com Deus. paz. Até Paz. quinta. Deus abençoe. Amém. Paz. Tchau. Rapaz,